Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos desenvolver a aula número 3 do sexto ano. Para isso, o tema da nossa aula é a História e as demais ciências. Então, temos os seguintes objetivos a serem atingidos: relacionar o estudo da história com outras ciências, identificar outras ciências que auxiliam nas pesquisas históricas e seus objetos de estudo. Antes de mais nada, pegue seu caderno, lápis, caneta, borracha, o livro didático, deixa já do ladinho para você fazer todas as anotações das principais informações deste assunto, tá? Então, vamos iniciar a aula de hoje agora. Perceberam na última aula que existem vários tipos de fontes históricas que os historiadores utilizam nas suas investigações do passado? A gente viu das materiais e imateriais que ainda se subdividem em 4 tipos. Imagine, então, vamos começar a imaginar uma situação de sala de aula. Pense que o professor vai pedir um trabalho sobre o nosso município, São Bento do Sul. E ele vai dividir a turma em vários grupos, tá? Imaginou a tua turma, agora vários grupos dentro da sala de aula. Pena que no momento a gente não consegue fazer em virtude do distanciamento, mas vamos só supor essa situação. Então, cada grupo irá pesquisar algumas informações específicas. Vamos pensar. O grupo 1 vai buscar informações dos habitantes. Quantos são, qual é a idade, a ocupação, entre outras informações referentes aos habitantes, as pessoas que moram aqui. O grupo 2 vai buscar informações sobre a saúde e educação. Quantos postos de saúde tem? Tem hospital? Tem maternidade? Não tem? Educação, quantas escolas nós temos da rede municipal, estadual, particular? Tem universidade? Não tem? Já o grupo 3, ele vai buscar as principais atividades econômicas. No caso de São Bento do Sul, que tipo de indústria nós temos? Temos comércio? Temos outras áreas? Aí nós temos a questão da cerâmica, a questão dos tecidos, né, confecções, a questão dos móveis, entre outros. No final, cada grupo dará uma contribuição e todos, de certa forma, conhecerão melhor o município, com informações buscadas por grupos específicos. Compreenderam mais ou menos? Essa dinâmica de estudo é semelhante ao processo de conhecimento histórico. Não necessariamente quando eu vou pesquisar sobre determinado assunto, eu vou buscar todas as informações. Às vezes eu só vou conseguir um determinado assunto. Então ele vai pesquisar alguns temas, o historiador, e precisa recorrer aos estudos já realizados por outros profissionais. Arqueólogos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, economistas, entre outros, tá? No caso meu de história sobre a escravidão, já tiveram pessoas que escreveram sobre? Já a escravidão fez parte da economia do Brasil, a questão da metrópole, Portugal, ganhava dinheiro de certa forma com esse comércio triangular. Sociedade, antropologia, tiveram alguns antropólogos que buscaram entender como é que se davam essas relações de escravidão aqui no Brasil, como é que eram vistas, de que modo interferiram. Então, por isso eu vou buscar, enquanto historiadora, pesquisas referentes ao tema que eu escolhi como sendo a informação que eu vou buscar, e assim vai caminhando o nosso estudo. Mas o que essas ciências especificamente elas estudam é o tema da nossa aula de hoje. Então o historiador ele trabalha sozinho?
Lógico que não. Ele precisa da informação de outros pesquisadores. Nós, historiadores, trabalhamos com todas as construções, transformações dos seres humanos ao longo do tempo. Mas tem alguns requisitos que eu vou ter que buscar em outros profissionais que são de áreas específicas. Por isso que eu vou tentar ensinar ou despertar essa curiosidade em vocês para que busquem outros pesquisadores especialistas de outras áreas que vocês acreditam ser importantes. Vamos lá. Aqui eu coloquei a arqueologia, que é talvez dos mais conhecidos. Numismática, do que será que eles estudam? Heráldica. Aqui, a economia, estatística, genealogia. Então, são várias ciências que auxiliam, sim, aos estudos, às pesquisas dos historiadores. São nomes complicados, mas no fim o que eles estudam, a gente talvez até tenha objetos em casa que são, de certa forma, alvo de estudo desses caras aqui, desses pesquisadores dessas áreas. Vamos lá? Então, antropologia é o estudo do ser humano e suas relações. Um antropólogo, ele vai estudar como que se dá as relações das pessoas, como é que foi, como é que viviam as famílias lá na pré-história. Mas, professora, como é que eu vou saber? Eles vão buscar por meio de registros, seja junto também da arqueologia, que estuda os vestígios humanos, para entender como eles viviam e criar teorias de como eram essas relações. Até coloquei para vocês a imagem do arqueólogo fazendo todo esse trabalho de escavação. Talvez, quando vocês assistem alguns filmes, vocês têm essa noção de como se dá o trabalho todo minucioso, porque tem a questão da escavação, mas você tem que cuidar para não romper, não quebrar mais um objeto. Então é um trabalho muito minucioso e o arqueólogo ele tem que estar preparado. Por isso a questão da teoria, a leitura de livros de pessoas que já fizeram esses estudos, para ele entender o que ele está se deparando, qual é a função desse objeto. Codicologia, qual é a função? É estudar o estudo físico dos livros antigos, enfim, a diplomática já estuda os diplomas, as cartas e outros documentos oficiais. Também são importantes para nós historiadores. Documentos oficiais, documento que foi assinado pela princesa Isabel, que aboliu a escravidão no Brasil. A questão dos livros mais antigos, como é que eles eram feitos lá pelos monges copistas que copiavam à mão livros. Nós iremos estudar sobre isso futuramente. Estatística, estudo de dados estatísticos. Quantas pessoas morreram em virtude da gripe espanhola? Foi mais ou foi menos que a questão das mortes na Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas? Filologia, estudo do desenvolvimento da língua escrita e falada. Tem a própria questão das gírias, vai se modificando a forma da gente falar, o vós me ser que virou você. Então tem tudo isso, quem vai nos ensinar é o filólogo. A genealogia, isso é muito bacana, o estudo das linhagens familiares. Quem nunca fez a sua árvore genealógica, né? Onde a gente coloca nós, nossos pais, irmãos, avós, bisavós, tataravós, para a gente entender de onde viemos. Quais são os nossos parentes mais distantes? Será que eles eram daqui? Vieram de onde? Por que eles vieram para cá? A heráldica, ela estuda os brasões, os escudos. Tem famílias que têm brasões. Aqueles símbolos, eles de certa forma representam algo importante dentro da história.
Game of Thrones, aparece lá, cada um tinha o seu símbolo. De certa forma, seria na heráldica que iria estudar. Numismática, estudo das moedas. Lembram que eu falei para vocês que talvez alguns objetos vocês teriam em casa? Já por muitas vezes, nesse tempo que eu dou aula, os alunos vêm e me trazem moedas. Olha, professora, esse a minha avó tem guardado e deu para mim. É uma herança que eu tenho da minha avó. De quando é? E a gente vai pesquisar o ano. Quem estava na presidência do Brasil? Será que era do Brasil ou era de outro país? A paleografia, ela estuda a escrita e a evolução dessa escrita ao longo do tempo. Aí, a escrita aqui do Brasil teve uma modificação. Será que eles usavam sempre lápis, caneta? Não, tinha pena, entre outros instrumentos. A psicologia, estuda o comportamento humano. Entender por que as pessoas passaram a ter certo preconceito a determinado grupo. A questão ali da Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, por que isso aconteceu? Qual era a visão que se tinha? Comportamento, por que eles agiam de tal maneira? Por que eles não se rebelaram? Sérgio Buarque de Holanda tem um livro que se chama Raízes do Brasil. Nesse livro, ele busca fazer um estudo de onde vem o jeitinho brasileiro. Sabe? Isso é do jeitinho brasileiro, sempre dá um jeitinho nisso, um jeitinho naquilo. Então, de certa forma estudar o comportamento humano, porque esse jeitinho brasileiro é um comportamento específico nosso. Então, aí temos os psicólogos responsáveis por isso. A sigilografia, o estudo dos selos. Os selos colocados nas cartas. Tem alguns filmes até que demonstram que eles pingam cera e colocam, né, uma ferramenta que tem toda uma forminha que vai montar um desenho. Isso é um selo. Os selos que nós conhecemos são diferentes. Como é que foi essa evolução com o passar do tempo? Isso ajuda também o historiador a compreender o passado, entender o presente e, de certa forma, prever melhorias em relação ao futuro. Lembrando que não tem como dizer com certeza que será assim. Por quê? Porque a história é feita por pessoas e pessoas estão sempre mudando. Hoje você é amigo da Maria, da Joaquina, da Flávia, do Pedro, do José. Amanhã ou depois vocês já não são amigos, não se cruzam as ideias. Então, por isso que a história, para alguns, ela acaba sendo difícil. Porque hoje França e Inglaterra são inimigos, amanhã são parceiros. Tivemos Guerra dos 100 Anos entre esses dois países, que a gente estudará posteriormente. Guerra dos 7 Anos. A França ajudou os Estados Unidos a se libertar da Inglaterra. E hoje em dia a gente pode falar que eles são parceiros econômicos que um depende do outro. O Brasil já entrou em guerra com o Paraguai. Então entendam que a história é feita por pessoas e pessoas sempre estão mudando a sua forma de pensar. Viu quantas ciências podem auxiliar os historiadores em suas pesquisas? São vários os estudos. O historiador sozinho não consegue escrever história. Por isso que ele tem que recorrer a outras ciências. Ciências, lembrando, são estudos realizados por pessoas, por seres humanos. Agora a gente vai para as atividades. Por isso a importância de vocês anotarem tudo, todas as informações relevantes da aula de hoje. Bons estudos a todos, um abraço e tchau!